Presta atenção. O que você está prestes a ouvir não é uma mensagem qualquer, é um aviso, um chamado. E ele chegou até você agora por uma razão que vai ficando mais clara à medida que você continua ouvindo. O dia 27 de março está chegando. E para alguns, esse dia vai passar em branco, igual a qualquer outro. Mas, para os escolhidos, os que tiverem coragem de permanecer acordados e atentos, esse dia vai marcar uma virada que eles vão lembrar pelo resto da vida. A pergunta é: você vai estar presente quando isso acontecer? Porque se você desviar o olhar agora, pode perder uma proteção que foi colocada diretamente diante de você. Pode perder o portal que está sendo aberto para o seu destino. Fica comigo até o fim dessa mensagem. Porque o que vem a seguir pode mudar tudo. Vou te contar algo que a maioria das pessoas nunca para enxergar. Existem momentos na vida que parecem ordinários por fora, mas por dentro carregam um peso imenso. São instantes de inflexão, pontos em que o caminho se bifurca. E é exatamente nesses momentos que os escolhidos se revelam. Não pela grandeza do que fazem, mas pela qualidade da atenção que mantêm. Você já passou por uma fase em que tudo parecia parado? Quando você olhava ao redor e tinha a sensação que a vida estava te ignorando, enquanto todo mundo parecia avançar? Sabe aquela sensação de que você está fazendo a sua parte, mas as coisas simplesmente não se encaixam? Pois bem, isso tem um nome, e mais importante do que o nome, tem uma razão. E essa razão você vai entender hoje. Mas antes, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você se sentiu exausto de esperar? Quantas vezes você chegou perto de desistir de algo que, no fundo, ainda acreditava? Se você se identificou com isso, fica aqui. Porque o que eu tenho para te mostrar foi feito exatamente para quem está nesse ponto. Nesta mensagem, você vai entender por que certos momentos da vida chegam disfarçados de crise, porque a distração é a arma mais poderosa. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Usada contra os escolhidos. E como manter seu foco agora pode ser o mecanismo que desbloqueia tudo o que você esperou por tanto tempo. Se isso faz sentido para você, já sinta essa conexão agora. Esse gesto simples me diz que você está pronto para ouvir. Vamos começar pelo começo. Quando a palavra escolhido aparece, muita gente automaticamente pensa em algo grandioso, em figuras históricas, em pessoas com poderes especiais, em vidas perfeitas. Mas a verdade é completamente diferente. Ser escolhido não significa ser poupado da dor. Não significa ter uma vida sem luta. Não significa que as dificuldades vão passar longe de você. Ser escolhido significa ser acompanhado através de cada luta. Há uma diferença enorme entre essas duas coisas. E entender essa diferença pode mudar completamente a forma como você enxerga o que está vivendo agora. Pensa comigo. Se você está recebendo essa mensagem, é bem provável que você já passou por situações que deveriam ter te destruído. Traições que chegaram de pessoas em quem você confiava completamente.
perdas que deixaram um vazio difícil de explicar. Momentos em que você ficou sozinho carregando um peso que parecia grande demais para um ser humano suportar. E, no entanto, você está aqui. Você sobreviveu. Não intacto, não sem marcas, mas de pé. Isso não é acidente, isso é evidência. A psicologia chama isso de resiliência. A ciência estuda os mecanismos neurológicos que permitem que certos indivíduos, mesmo diante de traumas severos, encontrem recursos internos para continuar. Mas há algo que a neurociência ainda está aprendendo a descrever. Existe uma dimensão do ser humano que vai além do que pode ser medido. Uma centelha que permanece acesa mesmo quando tudo ao redor está escuro. Os escolhidos não são os que nunca caem. São os que, mesmo caídos, preservam intacta essa centelha interior. E foi exatamente isso que você fez. Cada vez que você escolheu ser gentil, depois de ter sido machucado, estava construindo algo. Cada vez que você optou pela fé, quando o racional dizia para desistir, estava acumulando uma força que não aparece nos resultados imediatos, mas que cria uma fundação sólida para o que vem a seguir. E o que vem a seguir está mais próximo do que você imagina. Vou te contar sobre o que acontece com pessoas de 35, 40, 45 anos que chegam a um ponto específico da jornada espiritual e emocional. Existe um fenômeno que muitos chamam de limiar de transformação. Não é misticismo vazio, é algo documentado, observável, sentido no corpo e no espírito. Esse limiar acontece quando a pressão acumulada de desafios não resolvidos, de propósitos adiados, de sonhos que nunca foram abandonados, mas também nunca foram plenamente perseguidos, atinge um nível crítico. Quando isso acontece, a vida não te dá mais a opção de ficar parado. Você ou avança ou recua, ou não existe zona de conforto permanente nesse ponto. Para os que chegam ao limiar com o coração ainda aberto, com a chama ainda acesa, mesmo que fraca, esse momento se torna um portal, uma abertura para o próximo capítulo. O problema é que esse portal raramente se parece com o que as pessoas esperam. A maioria das pessoas imagina que a grande virada da vida vai chegar com fanfarra, com sinais óbvios, com circunstâncias externas claramente favoráveis. Mas a verdade é que os portais mais significativos da vida se abrem dentro de momentos que, por fora, parecem confusos, desconfortáveis ou até decepcionantes. Pensa em quantas vezes, olhando para trás, você consegue identificar um momento que na época parecia terrível, mas que depois percebeu que foi o exato ponto de virada que mudou tudo. Uma demissão que abriu espaço para um caminho melhor. Um relacionamento que terminou e libertou você para algo mais verdadeiro. Uma doença que te forçou a parar e a reconectar com o que realmente importava. O 27 de março não é uma data mágica arbitrária. É um ponto de convergência no calendário da sua consciência. É quando a pressão acumulada encontra a abertura disponível. E para os que estiverem atentos, esse encontro vai ser transformador. Agora, preciso te falar sobre algo que pouquíssimas pessoas entendem com clareza. Porque se você entender isso, vai mudar a forma como você responde às situações da sua vida a partir de hoje. A maior arma usada contra os escolhidos não é a dificuldade, não é a dor, não é nem mesmo a perseguição. A maior arma é a distração. Deixa eu te explicar por quê. Quando você está em dificuldade, em dor, em crise, instintivamente você busca recursos. Você ora, você busca ajuda, você aprofunda sua fé, você se conecta com algo maior. A crise, paradoxalmente, pode te aproximar da fonte. Mas a distração te afasta silenciosamente, sem alarme, sem que você perceba. Ela vai desviando sua atenção, centímetro por centímetro, do que realmente importa, até que você se encontra completamente fora do eixo, sem saber como chegou lá.
E no Brasil de hoje, as ferramentas de distração nunca foram tão poderosas. O celular que não para de vibrar. As notícias que chegam em fluxo contínuo, sempre com algo urgente, sempre com algo aterrorizante. As redes sociais que te mostram a vida que todos os outros parecem ter, enquanto a sua parece parada. O barulho constante que penetra em cada espaço de silêncio que você tenta criar. Pesquisas recentes sobre saúde mental no Brasil mostram que mais de 60% dos adultos acima de 35 anos relatam dificuldade crônica de concentração. Não por preguiça, não por falta de capacidade, mas porque o ambiente foi deliberadamente projetado para fragmentar a atenção. E aqui está o ponto crítico que a maioria das pessoas não enxerga. Quando sua atenção é fragmentada, sua intuição fica comprometida. E quando sua intuição fica comprometida, você começa a tomar decisões movido pelo medo, pela dúvida, pela confusão que vem de fora, em vez de pela clareza que vem de dentro. Os escolhidos que permanecem focados descobrem que seu caminho se ilumina mesmo no centro da incerteza. Não porque a incerteza desaparece, mas porque a clareza interior é mais forte do que o ruído exterior. Agora presta muita atenção nessa parte, porque isso pode ser a revelação mais importante dessa mensagem. Existem vozes ao seu redor tentando te arrastar para longe da verdade. Algumas dessas vozes vêm de fora. Pessoas que duvidaram de você, que minimizaram seus sonhos, que te disseram que você estava errado em acreditar no que acredita. Mas as vozes mais perigosas são as que vêm de dentro. A voz que diz que já é tarde demais, que você perdeu seu tempo, que as suas melhores oportunidades já passaram, que as pessoas que você amou e que te machucaram tinham razão sobre você. Essas vozes não surgem do nada. Elas são construídas ao longo de anos, de experiências dolorosas, de expectativas não correspondidas, de sonhos adiados. São padrões neurológicos gravados no cérebro através da repetição. A neurociência chama isso de crenças limitantes incorporadas. E elas têm um poder real sobre o seu comportamento. Mas aqui está a boa notícia: elas não são permanentes. O cérebro adulto, mesmo após os 40 anos, mantém uma capacidade de reorganização que os cientistas chamam de neuroplasticidade. Você pode reescrever esses padrões, não da noite para o dia, mas através de um processo consistente de atenção redirecionada. Quando você se alimenta das vozes do medo, da dúvida e da confusão, sua clareza se embaça e sua confiança se enfraquece. É um ciclo que se retroalimenta. O medo gera dúvida, a dúvida gera confusão, a confusão gera mais medo. Mas quando você volta sua atenção para a presença que guia, algo diferente acontece. Seu espírito recupera força, sua mente começa a se aquietar. E nesse silêncio, você começa a ouvir uma voz diferente, mais firme, mais sábia, mais verdadeira. Essa voz é a sua intuição espiritual, e ela nunca parou de falar com você. O problema é que o barulho estava alto demais para você ouvi-la. Eu sei que em algum momento da sua vida você se sentiu esquecido, não só pelas pessoas ao seu redor, que às vezes realmente se afastaram quando você mais precisava, mas esquecido por algo maior, uma sensação de que suas preces não estavam sendo ouvidas, que seu esforço não estava sendo visto, que você estava lutando sozinho numa batalha que parecia injusta. Quero te dizer algo com toda a clareza possível. Suas provações nunca foram sinais de abandono. Vou usar uma imagem que talvez você conheça. Pense no processo de um oleiro modelando o barro. O artesão pega a argila bruta, aparentemente sem forma, sem valor aparente. Ele a molda com as mãos, mas o processo não termina aí. Para que a peça se torne durável, para que ela possa sustentar calor, água, pressão, ela precisa passar pelo forno. A chama intensa, um calor que parece, de fora, destrutivo. Mas é exatamente esse fogo
que transforma a argila em algo que pode durar séculos. Suas provações foram o forno, e você não saiu quebrado dele, saiu refinado. A teologia e a psicologia convergem aqui de uma forma fascinante. As tradições espirituais de diversas culturas falam sobre a jornada do herói, sobre a necessidade da descida antes da ascensão. E a psicologia moderna, através dos estudos sobre resiliência e crescimento pós-traumático, descobriu que as pessoas que encontram significado em sua dor são as que mais completamente se transformam através dela. Você foi acompanhado através de cada luta. Mesmo quando não sentiu isso, especialmente quando não sentiu isso. E tudo que você viveu, cada cicatriz, cada noite em claro, cada lágrima engolida para não mostrar fraqueza, cada momento em que você escolheu continuar, quando desistir teria sido mais fácil. Tudo isso não foi em vão. Foi preparação. Preparação para o que vem agora. Se você está aqui comigo ainda, eu quero que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque o que estou compartilhando hoje é apenas o começo de uma jornada. E os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais esse caminho de transformação que está se abrindo para você. Agora chegamos ao ponto central, a revelação que conecta tudo que você ouviu até aqui. Sua atenção hoje é o mecanismo que desbloqueia o próximo capítulo. Pense na sua atenção como energia. Ela não é infinita. Cada vez que você a direciona para o medo, você está alimentando o medo. Cada vez que você a direciona para a dúvida, você está fortalecendo a dúvida. Cada vez que você a direciona para a gratidão, para a fé, para o que ainda é possível, você está construindo exatamente aquilo. A física quântica tem algo interessante a dizer sobre isso, e vou simplificar de uma forma que faça sentido prático. O observador influencia o observado. A atenção que você traz para uma situação muda a natureza da sua experiência daquela situação. Isso não é pensamento mágico, é ciência e é espiritualidade. E essas duas coisas, nesse ponto, dizem a mesma coisa. Quando seu foco permanece ancorado, algo poderoso começa a acontecer dentro do seu espírito. O ruído do medo começa a desaparecer. Sua clareza interior cresce. Você começa a reconhecer quais caminhos levam à paz e quais levam à confusão. Mas como manter o foco num mundo que foi projetado para fragmentar sua atenção? A primeira prática é o silêncio intencional. Não o silêncio que acontece por acidente quando o celular descarrega. O silêncio que você escolhe. 10, 15 minutos por dia sem tela, sem barulho, sem agenda. Só você e a presença maior. Parece simples, e é exatamente por isso que a maioria das pessoas não faz. A segunda é o reconhecimento de padrões. Comece a prestar atenção em quais situações, pessoas e conteúdos te deixam com mais energia e clareza, e quais te drenam e te confundem. Não é sobre julgamento, é sobre discernimento. Os escolhidos desenvolvem um radar fino para o que alimenta seu espírito e o que o enfraquece. A terceira, e talvez a mais poderosa, é a gratidão radical. Não a gratidão superficial de listar coisas boas num diário. A gratidão que vai fundo o suficiente para encontrar razões para agradecer até nas coisas que doeram. Isso não é masoquismo. É o reconhecimento de que tudo que passou por você te trouxe até aqui. E aqui é exatamente onde você precisa estar para receber o que vem a seguir. Eu preciso te falar sobre algo que pode ser o ponto de virada mais subestimado da espiritualidade prática. O seu salto está escondido dentro dos momentos que parecem ordinários ou desconfortáveis. Deixa isso sentar por um segundo. Muitas pessoas passam a vida inteira esperando o grande sinal. O sonho profético, a voz do céu, a coincidência impossível que não deixa dúvida.
E enquanto esperam por esse grande sinal, ignoram completamente os 1000 pequenos sinais que chegam todos os dias disfarçados de coisas comuns. O insight que veio durante um banho. A conversa aparentemente casual com um desconhecido que plantou uma semente que mudou sua direção. O livro que caiu da estante e abriu numa página exata que respondia à sua pergunta não dita. A sensação no peito que avisou sobre algo antes que qualquer sinal externo fosse visível. Esses não são acidentes, são a linguagem da orientação divina falando na frequência do cotidiano. Muitas pessoas abandonam o lugar onde a sua bênção está esperando porque perdem a paciência ou se deixam distrair pelo desânimo. Essa é uma das verdades mais dolorosas que posso te dizer, porque já vi isso acontecer, já vi pessoas que estavam a um passo de uma virada real desistir, porque o próximo passo parecia igual a todos os anteriores, porque cansou, porque parecia que nada estava mudando. E aí, quando elas saíram, a mudança começou para alguém que ficou. Você não foi feito para isso. A resiliência foi plantada dentro de você para que você permaneça firme, mesmo quando a situação ao redor parece confusa. E eu não estou dizendo isso como motivação vazia. Estou dizendo porque a evidência está na sua própria história. Você já ficou firme antes quando tudo dizia para cair. Você pode fazer isso de novo. Só que agora você sabe o que está em jogo. Vamos falar diretamente sobre esse momento que está chegando. O 27 de março não é sobre um evento externo que vai acontecer independentemente de você. Não é sobre uma data no calendário que tem poder em si mesma. É sobre um alinhamento. Uma convergência entre o estado em que você chegou, o trabalho espiritual e emocional que você fez e uma abertura energética que está disponível para os que estiverem presentes o suficiente para aproveitá-la. Pense assim, você passou anos construindo uma fundação, às vezes sem saber que estava construindo, às vezes com a sensação de que estava apenas sobrevivendo, mas cada escolha que você fez em direção à integridade, cada vez que você perseverou quando queria fugir, cada momento em que você praticou fé sem garantia, foram tijolos sendo colocados. Agora, a fundação está pronta e o que está sendo construído sobre ela precisa de um momento de ativação. Um ponto onde você diz conscientemente, com toda a sua atenção e toda a sua intenção, estou aqui, estou pronto, estou presente. O 27 de março é esse ponto para você. Mas aqui está o aviso que o título deste vídeo carregava. Se você se distrair agora, se você deixar o ruído do medo, da dúvida e da confusão ganhar mais espaço do que a sua clareza interior, você vai deixar essa passagem passar sem atravessá-la. E passagens não ficam abertas indefinidamente. Isso não é ameaça, é a natureza do tempo. Cada momento tem uma janela, e a sabedoria está em estar acordado o suficiente para reconhecer as janelas quando elas aparecem. Existe uma diferença fundamental entre reconhecer que você é escolhido e agir como escolhido. E essa diferença é onde muita gente para. Reconhecer é passivo, é receber a informação, sentir o calor da verdade reconhecida, e então voltar para o comportamento habitual, esperando que alguma coisa mude por conta própria. Agir é diferente. Agir como escolhido significa que você começa a tomar decisões alinhadas com quem você está se tornando, não apenas com quem você foi. Significa que você recusa alimentar o medo, mesmo quando ele se apresenta com bons argumentos. Significa que você protege sua atenção como o recurso mais valioso que você tem, porque agora você entende que tem um hábito específico que eu quero te propor a partir de hoje. Toda manhã, antes de olhar para qualquer tela, antes de qualquer notícia, antes de qualquer conversa, tire 5 minutos para uma declaração de intenção. Pode ser em oração, pode ser em meditação, pode ser simplesmente sentado em silêncio com a pergunta: para onde quero direcionar minha atenção hoje?
Parece pequeno, mas esse hábito simples tem o poder de reorganizar o eixo do seu dia. Porque o primeiro foco do dia define o tom do dia. E o tom do dia acumulado, semana após semana, constrói a direção da sua vida. Os escolhidos que chegaram a transformações reais não chegaram lá por um único ato grandioso. Chegaram por uma série de pequenas escolhas consistentes em direção ao que era verdadeiro para eles, mesmo sem garantia de resultado. Isso é fé em ação. E é exatamente o que o momento que você está vivendo está pedindo de você. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.